Graça e paz, amados. Deus os abençoe, trazendo alegria aos seus corações, que Deus possa confortá-los, consolá-los. Nesse tempo nós estamos passando. Tudo isso não é por acaso, tudo isso não é à toa. Tudo está sobre o governo de Deus. Tudo está sob o seu controle. Nada foge aos seus olhos. Nada foge à sua voz. Nada foge à sua presença. Deus governa. Isso deve nos consolar, deve nos confortar profundamente. Quinta-feira, dia do nosso culto de oração, de doutrina. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia, por Tua graça, por Tua bondade sobre nós. Obrigado por esse momento, Senhor, onde vamos abrir Tua palavra para Te conhecer mais, para nos aprofundarmos no Senhor, para nos deleitarmos no Teu consolo, no Teu conforto, na Tua exortação, na Tua disciplina. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Agora, Pai, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento pela ação do Teu Espírito Santo, para que venhamos, Senhor, a nos deleitarmos no Senhor. Assim te pedimos, em nome de Cristo, o nosso mediador. Amém. Salmo de número 39. Diz assim a palavra de Deus. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me o peito, o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se fogo, então disse eu com a própria língua. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste os meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele, como traça, o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Que salmo belíssimo! Que salmo confortador! Esse salmo, irmãos, é um dos salmos de Davi preciosíssimos para nós, porque há nesses salmos aqui questões de cunho existencial, de valores da vida, do que é primordial à nossa existência. É um salmo belíssimo, é um salmo belíssimo. Vamos nos adentrar no salmo, vamos conhecer mais o salmo e aquilo que o salmista está falando para os seus ouvintes. Logicamente é um salmo muito pessoal, nós vamos ver isso. Mas por ser pessoal, não quer dizer que não seja para mim e para você, porque muitas vezes, ou quase sempre, as nossas inquietações sobre a vida estão expostas nesse salmo. Por que meu tempo de vida é tão curto? Por que me apego tanto à vaidade? Por que, Senhor? A minha vida é tão passageira. E
Qual é o propósito de viver tudo isso? Davi vai nos dar algumas respostas acerca desse salmo por meio das suas inquietações e por meio da sua dor existencial. Dor por causa do seu pecado, dor por causa dos seus inimigos. É a sua angústia aqui. Vejamos o salmo. Alguns estudiosos dizem que este salmo foi escrito no tempo da rebelião de Absalão. Jedutun era um líder de louvor designado por Davi. Isso está lá em 1 Crônicas 16, 41, 42. E logo no início do salmo nós temos aqui ao mestre de canto Jedutun, salmo de Davi. Davi está sofrendo de uma enfermidade e a perseguição dos seus inimigos. Ele reconhece que sua enfermidade é castigo de Deus, então pede misericórdia a Deus. Mas nem sempre, irmãos, as nossas enfermidades são castigos de Deus. Nem sempre. Mas Deus pode usá-la como disciplina, como seu açoite, para que nós nos quebremos, para que nós busquemos a sua face, para que nós clamemos ao Senhor, pedindo perdão, pedindo socorro, pedindo alento. Deus pode usar assim a enfermidade como seu agrião, como seu aguilhão, quer dizer, desculpa, mas didaticamente para trazer a sua ovelha, a sua presença, ao seu redil e à sua adoração. Esse salmo é um testemunho pessoal de quem sofre de forma silenciosa por muito tempo e que decide expor a Deus a sua dor e lamento. Nós vamos observar isso aqui no salmo. Ele ora a Deus pedindo ajuda para entender a brevidade e a fragilidade da sua vida. Olha que questão interessante. Ele não busca a filosofia, ele não busca a sociologia, nem a antropologia para entender a brevidade e a fragilidade da sua vida. Ele busca a Deus, o seu Criador, aquele que tem, que conhece, aquele que o criou. Esse sim pode nos dar a resposta clara, viva e esperançosa da fragilidade e da brevidade da vida. Este salmo é uma súplica de uma pessoa que se sente impotente e debilitada pelos açoites da vida e por causa dos seus pecados. Isso não se parece com a nossa vida, com a minha, com a sua vida, irmão? Se parece demais. Porque muitas vezes esse é o nosso contexto. São as nossas fragilidades diante de uma situação que nós não podemos resolver, somos impotentes a ela. E pela brevidade da nossa vida, nós estamos aqui agora e de repente não estamos mais. Mas olha, esse salmo traz esperança, mesmo diante da fragilidade da vida e da sua brevidade. Nós podemos dividir o salmo da seguinte forma para entendê-lo melhor. Vamos dividi-lo aqui em quatro temas principais. Primeiro tema, o sofrimento silencioso do salmista, dos versos 1 a 3. É isso que nós vamos ver hoje. Primeiro tema. Segundo tema, a fragilidade da vida, versos 4 a 6. Terceiro tema, Deus é a esperança do salmista diante da fragilidade e brevidade da sua vida. E por último, o quarto tema, a oração dos salmistas, versos 12 e 13. Vejamos o nosso primeiro tema de hoje, o sofrimento silencioso do salmista. Olha como ele começa o salmo. Disse comigo mesmo, então ele está falando com ele mesmo. Então, até o verso 3 é uma conversa de Davi consigo mesmo. Mas nessa conversa de Davi consigo mesmo, Deus está sabendo de tudo, porque Deus ele é onisciente. Ele conhece, ele sabe. Mas aqui é interessante que o diálogo aqui é de Davi consigo mesmo. E olha o que ele diz. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Presta atenção nisso aqui.
Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Agora, olha que lindo o verso 3. Preste atenção. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu com a minha própria língua. Do verso 4 em diante, Davi vai abrir o seu coração para Deus. Ele vai abrir sua boca. Mas até o verso 3, né, é o seu sofrimento em silêncio. Mas que sofrimento é esse? Vamos entender. Há uma resolução tomada pelo salmista. Disse consigo mesmo, ele toma uma atitude diante de uma realidade, diante de um fato. Quais foram aqui as atitudes de Davi? Primeira, guardarei a minha língua, não falarei. Segunda, fecharei a minha boca. São duas frases sinônimas, né? Mas em que circunstâncias o salmista tomou essa decisão? Olha que coisa interessante. Está no mesmo verso. Enquanto o ímpio estiver diante de mim. Olha o que diz o texto. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Então qual era a preocupação dele? Não pecar com a boca, a língua. Porém mordaça a minha boca. Saberei, eu não vou falar, eu vou segurar a onda. Enquanto estiver na minha presença o ímpio. O ímpio aqui, irmãos, no nosso contexto e no contexto de Davi aqui, são as injustiças do mundo, da situação em que vivemos. Nós podemos aplicar dessa forma. E quem provoca isso, essas injustiças? São os ímpios, né? que promovem a impiedade, as injustiças. Né? Então, enquanto o ímpio estiver diante de mim, eu porei mordaça a minha boca, eu não falarei. Mas o que é que Davi não vai falar? Isso é que é interessante. Porque o salmista estava policiando suas palavras. Olha que coisa interessante. Aqui vamos ver a razão disso. Quando alguém está sofrendo, é fácil pecar com a boca por se enojar com as injustiças e criticar essas pessoas pejorativamente ou culpar a Deus pela situação. Então o fato aqui é esse. E isso é uma facilidade que nós temos, de criticar, de julgar, e pejorativamente, críticas pesadas, não é? E isso, como cristão, é pecado, irmãos. E muitas vezes, na nossa murmuração, na nossa crítica pejorativa, nós estamos indiretamente culpando a Deus pelo fato, pela realidade, pelas circunstâncias. Estamos aqui de quarentena do coronavírus. O que é que nós fazemos? Naturalmente, culpamos quem? A China. Culpamos o povo chinês, ou culpamos o governo chinês por essa pandemia mundial. Não é verdade isso? É verdade. E nós criticamos pejorativamente essa situação. O que acontece? Nós esquecemos de que o Senhor da história é Deus. Nós esquecemos de quem é Deus, quem coloca os reis e tira os reis, coloca os presidentes e tira os presidentes, coloca os ditadores e tira os ditadores. É Ele que faz isso. Nós esquecemos que muitas vezes Deus julga as nações por meio de pragas, de epidemias. E isso é profético. O próprio Jesus Cristo falou sobre isso. Que viriam epidemias, e isso seria um sinal que Ele estava próximo de vir. O que é que nós fazemos? Nós culpamos o povo chinês. Aí vem para o Brasil. O que acontece no Brasil? Como é a nossa cultura? A cultura predominantemente corrupta. E aí o que se faz? Se faz a cama em cima da miséria. As pessoas, alguns se promovem em cima da miséria, principalmente a classe política. O que é que nós fazemos? Não precisa responder. Nós sabemos o que fazemos. Aqui Davi, irmãos, está numa situação parecida. Ele vê o ímpio prosperar. Ele vê as injustiças. E ele, segura a língua para não falar aquilo
que não deve ser falado numa situação como essa. O salmista decide guardar-se destas atitudes para não pecar. Isso é uma luta. Se foi para ele, é para mim e para você. Porque a nossa tendência, irmãos, é rasgar o verbo mesmo. No entanto, nós como cristãos não deveríamos criticar pejorativamente. Fazer a leitura da realidade mediante os óculos da Escritura é o correto. Julgue, mas julgue por meio da Escritura. É injusto, é. Mas o que é que Deus diz? Orai pelos vossos inimigos. É a atitude cristã. Nós não vamos deixar de reconhecer as falhas, a corrupção, as injustiças. Nós vamos nos indignar com isso, vamos. E é natural que aconteça isso com o cristão. O que não pode, irmãos, é essa ira diante de uma realidade, de um fato como esse, tomar conta do nosso coração e nós nos levantarmos ferozmente contra esses homens com o desejo de vingança, de morte, de matar mesmo. Nós deveríamos estar, irmãos, buscando a Deus, como Davi fez aqui. Calou a boca para não pecar contra Deus. A crítica construtiva, ela é benéfica. Então, olha para essa realidade e pondera sobre ela, mas à luz da Escritura. À luz da Escritura, e coloca ela diante de Deus. Coloca diante de Deus. Observe o verso 2. O salmista ainda está falando consigo mesmo. Ele está em silêncio, se envolvendo em seus pensamentos próprios. Olha o que diz o verso 2. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Vamos observar isso aqui. Olha que verso interessante diante dessa realidade do silêncio dele. Aqui nós vamos ver uma ampliação maior. Até que nível chegou essa conversa de Davi consigo mesmo, ao ponto dele se calar, de falar do bem e de não fazer o bem. Ele diz para si mesmo, ou fala com seus pensamentos, aqui no verso 2, vou ficar mudo, não vou dar uma palavra acerca da impiedade. Por quê? O que está no contexto anterior, enquanto estiver na presença do ímpio, emudeci em silêncio, calei acerca do bem. O que é que ele está vendo? A injustiça, a impiedade. Ele estava inerte, ele estava isso no seu pensamento. Ele estava pensando em fazer isso. Vou me calar acerca do bem, não vou fazer o bem, não vou falar sobre o bem. Ele fala de ficar mudo e se calar. Mas isso ele está ainda em seus pensamentos. Ele não estava ainda na sua ação. Ele dizia isso consigo mesmo. Porque parece que não adianta. Não é verdade? Diante de tanta calamidade, de tanta injustiça, tanta corrupção, parece que não adianta falar do bem. Parece que não adianta fazer o bem. Parece, irmãos, como a maioria pensa. Mas o cristão não deve pensar assim. Aqueles que são chamados pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles que são seus eleitos, aqueles que fazem parte da sua igreja, eles jamais deveriam pensar assim, em se calar ou em parar de fazer o bem diante de qualquer circunstância injusta, social ou pessoal. Essa é a aplicação. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. Fazer o bem a todos os homens. Quem sabe, fazendo o bem, você não emudeça, você não cale esses que fazem o mal contra você. 1 Pedro. No contexto, essa é uma atitude de quem está sofrendo devido à realidade da impiedade e sofrendo por causa do pecado. Então, o sofrimento, irmãos, ele muitas vezes nos trava mesmo. Porque quando estamos sofrendo, uma fera ferida, o que é que ela faz? Ela se esconde em sua toca. Ela não sai até que
a sua ferida seja sarada. E ela sai muito firmada, para não magoar a ferida outra vez. Então, alguém que está sofrendo pelas circunstâncias, que foi ferido pelas circunstâncias, isso moralmente, isso fisicamente, não é? Ele se trava em fazer o bem ou em pensar no bem. E também quando você está em pecado. No contexto do Salmo aqui, nós temos essas duas realidades. Davi estava tanto sofrendo por causa da realidade, a sua volta por causa dos ímpios, como também por causa do seu pecado. Agora, olha só o resultado que esta atitude do salmista trouxe para ele. Ele estava só pensando em fazer isso. Olha o resultado. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Irmão, só em pensar, em não fazer o bem, em não falar, em não se posicionar, em não testemunhar sobre a pessoa de Cristo, em qualquer circunstância, só em pensar em fazer isso, a sua dor que se agravou. Se agravou. A minha dor se agravou. O salmista só pensou em se calar diante da impiedade e em não fazer o bem diante das circunstâncias injustas. Só o pensar assim, sua dor mental e física aumentaram. Que aplicação nós temos para a nossa vida, irmãos? Nós não podemos nos calar, em hipótese alguma. Não podemos nos calar diante dessas circunstâncias. Nós temos que nos posicionar sabiamente, sobriamente, conforme as Escrituras nos instruem a nos posicionarmos. Não é o que eu penso, não é o que eu desejo, mas é o que Deus pensa, é o que Deus deseja que façamos. O verbo agravar, aqui no final do verso 2, diz assim: enquanto meditava, e a minha dor se agravou. O verbo agravar tem o significado de perturbar. Perturbar. Sendo assim, só o pensar em não fazer o bem de Deus, independente das circunstâncias, trazia perturbação à vida do salmista e ao seu coração e à sua alma. E a sua alma. Isso é muito sério, irmãos, para nós. São dois fatos aqui claros como aplicação que nós não podemos permitir. Primeiro, é que as circunstâncias injustas e corruptas nos calem de fazer, de falar, de testemunhar a graça e o bem de Deus em nossa vida e para a vida do próximo. Não pode, irmãos, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Nós não podemos nos calar. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, nós não podemos deixar de fazer o bem. Deixar de fazer o bem. Diante de qualquer circunstância injusta, de qualquer agravo. Terceiro ponto, nós não podemos deixar que o nosso pecado nos cale de falar do bem de Deus. Não podemos deixar que o nosso pecado nos trave para não fazer o bem. Não podemos deixar, irmãos, que o pecado nos domine, nos trave a esse ponto. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, e versos 1 e 2, há ali uma realidade ali maravilhosa demais para mim e para você. João, quando escreve às 7 igrejas da Ásia, instruindo a igreja quanto ao seu testemunho e às suas lutas contra os falsos mestres, os falsos pastores, ele traz ali uma realidade muito interessante. Ele vem falando ali da natureza humana, da natureza do cristão, que ele tem uma natureza pecadora. Mas ele traz ali um consolo muito grande para a igreja do Senhor.
diante da realidade também que eles viviam naquela época, que não era tão simples, tão fácil, né? Ele diz assim: filhinhos, se alguém pecar, todavia temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, pelo do mundo inteiro. O mundo inteiro aí, do mundo inteiro de Deus. Ele é o nosso mediador, irmãos. Se pecamos, devemos correr para a cruz e clamar a mediação de Cristo pelo perdão de Deus. Para não deixarmos de pensar no bem, para não deixarmos de fazer o bem. O bem que eu falo aqui é o bem de Deus. É o testemunho da sua palavra, é a pregação do seu evangelho, é a pregação da salvação, da justificação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não há bem maior do que esse. Nós vamos ver no decorrer do Salmo que as pessoas que são preocupadas com essa vida juntam riquezas e no final não sabem quem vão gastá-la. Porque a vida ela é frágil e ela é rápida. Mas quando a vida, irmão, está fundamentada em Deus, os valores são outros. Os valores são outros. A esperança é outra. O sentido da vida é outro. Verso 3. Há uma mudança radical de atitude do salmista. Olha que verso maravilhoso. Olha só. Verso 3, vamos parar por aqui. Esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua. Aqui Davi vai abrir sua boca. Mas por que ele vai abrir sua boca? Presta atenção no que está acontecendo aqui. É algo maravilhoso. Então, o decorrer do Salmo, do verso 4 ao verso 13, a sua posição diante de Deus é mediante o fundamento da sua meditação. O seu coração volta a se apaixonar por Deus. O seu coração volta a arder de fervor por Deus. É onde ele encontra as respostas que ele buscava. Irmãos, é em Deus, é na sua palavra, é em Cristo. E nós vamos encontrar as mais profundas perguntas, ou as mais profundas perguntas, ou as mais profundas respostas das nossas perguntas dos nossos corações. Ficou até complicado de explicar, né? Mas é em Deus, irmãos, onde nós vamos encontrar as perguntas mais profundas do nosso coração. É nele que nós vamos ter as respostas. E respostas plenas, consoladoras, animadoras, esperançosas. Olha só. Esbraseou-se, tornou-se em brasa o meu peito, o coração. O seu coração foi inflamado com fogo, aceso com o fogo de Deus. Quando? Enquanto eu meditava. Enquanto eu meditava. Irmãos, não há maior alento, consolo e conforto do que meditar na palavra de Deus, conhecer a Deus e as suas promessas, e a sua fidelidade e a sua pessoa. Davi, após a sua meditação, ele abre a boca, ele deixa de falar consigo mesmo e volta a sua face diretamente para Deus. Ele sai de si mesmo, porque ele vai ver que ali não vai ter resposta porque ele está buscando. Ele medita para poder abrir a boca e escancarar o seu coração a Deus sem pecar, sem murmurar. Mas antes de ele abrir a boca, ele estava meditando, e a meditação trouxe 2 resultados maravilhosos à sua vida, à sua existência.
embraseou-se no peito. O fogo da paixão por Deus foi avivado, foi revitalizado. Inflamou o seu coração, irmãos. Segunda atitude, ateou-se fogo no coração. Irmãos, como eu queria que Deus inflamasse meu coração a esse ponto. Como eu queria que Deus embraseasse o meu peito a partir das minhas meditações e que eu abrisse meu coração para Ele em gratidão, em louvor e adoração por quem Ele é, pelo que Ele tem feito, independentemente das circunstâncias que eu estou vivendo, das injustiças, das corrupções. Deus trouxe o fogo da paixão ao coração de Davi por ele. E aí vem a segunda atitude de Davi. Disse eu com a própria língua. O salmista agora pode abrir a boca. Agora ele se dirige a Deus como a sua única esperança nesse mundo passageiro e na fragilidade da sua vida. Olha o que ele fala aqui no Salmo, no verso 7. E eu, Senhor, isso aqui ele já está falando, aqui não mais com seus pensamentos, aqui ele está falando diretamente para Deus. E eu, Senhor, que espero? Que espero do Senhor? E ele responde, Tu és a minha esperança. O que Davi queria? Esperança em Deus. Irmãos, não temos outra fonte. Jesus é a nossa fonte. Deus é a nossa esperança. Nesse tempo, dessas circunstâncias. Ele é o nosso socorro, bem presente, vivo e autêntico. Medite no Senhor. Medite na sua palavra. Conheça o Senhor e aí escancare o seu coração para Ele, sem pecar, sem medo de pecar. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos alegre o coração e queime o nosso coração com a sua paixão, em paixão a Ele. Assim vamos, irmãos, adorá-lo, amá-lo, louvá-lo com gozo e com alegria. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça, que Deus avive essa chama em nosso coração. E entendamos a fragilidade da vida e a rapidez da vida na esperança da vida eterna em Cristo Jesus e em seus valores. Que Deus nos abençoe. Amém.